Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está assistindo a nossa quinta e penúltima aula. Já reforço aqui para vocês mais uma vez para ficarem à vontade para entrar em contato comigo, preferencialmente via e-mail, tá bom? Seja para tirar dúvidas, dar sugestões quanto ao curso. E se vocês também tiverem interesse no assunto, em realizarmos mais trocas, porque é um assunto muito amplo e que, por mais que seja um curso assim, de 6 aulas, com certeza não dá para a gente discutir tudo que seria interessante a gente discutir acerca da história natural. Então eu trouxe só alguns pontos assim que eu acho interessantes, mas se houver bastante interesse, podemos inclusive montar um grupo de estudos para debater sobre o assunto. Então, se você tiver interesse, manda um e-mail para mim, por favor, que podemos organizar essa possibilidade aí. E vamos começar a nossa quinta aula. Essa nossa quinta aula, ela vai percorrer um caminho ali do século XIX até a gente chegar no tempo presente, na nossa sexta aula. E é muito comum quando vamos estudar quando vamos estudar expedições científicas, naturalistas, matemáticos no Brasil no século XIX, lembrarmos dos grandes nomes estrangeiros. E hoje eu trouxe aqui, para a gente começar nessa nossa quinta aula, um nome nacional, que é o Dr. José Franklin de Macena e Silva, que foi um cientista, geógrafo, matemático do século XIX, que teve importantes feitos para a contribuição da geografia mineira, e que esse documento, que a gente vai analisar ele aqui agora, ele dá uma perspectiva muito ampla da trajetória de vida do Franklin Macena. E isso é interessante para a gente, mesmo para quem não é de Minas Gerais, não estuda Minas Gerais, por vários motivos. O primeiro motivo, né, por se tratar de um cientista brasileiro. O segundo motivo é porque esse documento a gente consegue ver bastante da própria trajetória de vida dele, como que se deu essa ascensão até a sua queda, porque vai ter esse momento de queda. Então, para a gente pensar além dos feitos científicos e matemáticos que essas pessoas produziram, né, também nas produções de literatura de viagens e expedições científicas, a vida, as experiências de vivência e como que essas experiências elas também podem estar relacionadas à própria produção da ciência. E outro ponto também que podemos refletir através desse documento aqui que a gente vai analisar, essas relações e como que se dava essa questão dos próprios cientistas dentro do Brasil. A questão da formação, ida para o exterior para se formar, a valorização no meio, como que isso reflete nos dias de hoje esses nomes, porque algo que eu já adianto aqui também é que, por exemplo, esse homem, que vamos ver um pouco da vida dele aqui hoje, se digita o nome dele no Google, aparecem pouquíssimas coisas, ele não teve, assim, um amplo reconhecimento dentro das academias de ciência no Brasil. Na época teve, sim, um certo reconhecimento, como a gente vai ver a fonte aqui, porém não foi algo assim, não é um nome tão lembrado, sobretudo nos dias de hoje. Esse é outro motivo de eu ter trago ele aqui. A gente vai entender um pouco mais sobre essas dimensões que podem ser pensadas a partir disso ao longo do texto e que vocês comentem aqui no vídeo também suas perspectivas a respeito das possibilidades que esse documento oferece e de se estudar um homem da ciência que seja nesse contexto aqui que a gente vai ver. Filho do capitão José Antônio da Silva, então aqui a gente já vê a presença, né, de um status, capitão, já é um título, que isso denota também a origem familiar. Nasceu na cidade de Aiuruoca, província de Minas Gerais, que até hoje é um lugar bem pequenininho e nessa época também era. Seu berço foi embalado pelos ventos nas alturas da Mantiqueira,
e em sua infância ficou-lhe na alma a impressão profunda, não das suaves cantigas que fazem adormecer o menino, mas daquele fragor sublime da catarata dos banhos, que se precipita pela majestosa mole de rochedos cavados, das águas com 80 metros de altura e que ecoa no espírito do homem, inflamando nele o sentimento de admiração em face das maravilhas da natureza. Então, olha que bonito. Eu acho esse trecho assim muito bonito, bastante bonito. E a gente pode pensar nesse documento dentro dessa questão da própria literatura, que faz referência à natureza ali do século XIX. Então, tem essa característica poética, fazendo essa referência aos elementos naturais ali da própria Serra da Mantiqueira, as cachoeiras, e como que essa paixão estava ligada à própria formação do José Franklin Macena e as suas escolhas para a sua profissionalização. No acreditado Colégio Melquíades, em Aiuruoca, fez José Franklin os seus estudos de humanidades, com aplausos de seus professores, e principalmente se tornou tão distinto em latim e geografia que durante 3 anos lecionou essas matérias. Era o homem das alturas e quis subir acima de seu berço. Subiu, em elevado empenho científico, ascendeu ao Itatiaia, chegou à base, ao ponto acessível das agulhas negras e destronou o Itacolomi, dando o cetro da culminância da orografia brasileira ao Itatiaia. Então aqui, ele quis subir acima do seu berço, né? O seu berço seria na cidade de Aiuruoca, localizada na Serra da Mantiqueira, onde tem o Pico do Papagaio, que tem até um trecho muito bonito do próprio livro do José Franklin de Macena, que tem o livro dele, vou deixar esse livro aqui na nossa biografia, que é Ascensão ao Itatiaia, Expedição Científica ao Itatiaia. E é um livro, né, do gênero de literatura científica, que ele vai narrando, né, essa experiência, essa expedição científica. É de uma forma bonita, é de uma forma bastante poética, e eu recomendo a leitura, vou deixar o link aqui na descrição. E um trecho que eu separei aqui desse livro, ele escreve assim, que está relacionado com esse trecho aqui dessa carta. No princípio da minha mocidade, tinha visitado aos altos da Serra do Papagaio, né, em Aiuruoca, em 1849. Sentado sobre seus cumes, eu contemplava a sul uma montanha, que, assomando seus píncaros sobre os mais altos cumes da Mantiqueira, disputava o firmamento. E era o Pico das Agulhas Negras, que foi citado nesse documento aqui. Então, durante a sua juventude, quando ele subiu no Pico do Papagaio, ele, avistando ao longe aqueles picos, porque até tem uma foto ali, vou mostrar para vocês, do Pico das Agulhas Negras, do Itatiaia, que... Cadê ele? Esse daqui, olha, são várias pontas, né, por isso até o nome de Agulhas Negras. Então, estando lá no alto do Pico do Papagaio, que o Pico do Papagaio está até aqui no horizonte, ficou meio embaçadinho, não dá para ver, ele observou essa formação rochosa e, como fala ali, disputava o firmamento. Então, ele observou e falou, não, esse pico, essa montanha, ela é mais alta do que o Pico do Papagaio, né? Disputa o firmamento, disputa a altura no céu. Então, isso que está sendo mencionado aqui, quando ele fala que ele chegou ao ponto acessível das Agulhas Negras e também destronou o Itacolomi, o pico do Itacolomi em Ouro Preto, né? Então, esse pico ele foi destronado, ou seja, se comprovou que o Pico das Agulhas Negras era de fato mais alto. Continuando aqui nesse documento, era o homem das alturas e quis saber ainda mais. Porém, das agulhas negras, ele viu no imenso horizonte somente o céu.
E em toda e sobre toda a natureza e no céu viu somente Deus. Então, na hora que ele chegou lá, ele percebeu que ele realmente estava no ponto mais culminante da região. E a ideia também do contato com Deus. E isso a gente pode perceber em diversos documentos de literatura de viagem, documentos bíblicos, desde o Antigo Testamento, que fala das subidas aos cumes para encontrar com Deus, e experiências, assim, pessoais e comuns de pessoas que falam que se sentem mais próximas do divino quando estão nas alturas. E o divino, ele pode estar relacionado ao que for a sua crença. E é um sentimento muito real, né? E eu falo isso por conta de gostar muito também de estar ascendendo a picos, fazendo diversos roteiros de trekking para poder estar subindo nas alturas. E é o sentimento de êxtase, né? Que você chega e você percebe assim que está acima das nuvens, que consegue enxergar aquele horizonte infinito. E isso após um grande cansaço para estar chegando àquele lugar. Então esse sentimento ele é muito associado a esse encontro com Deus. E isso foi narrado pelo próprio Franklin Macena, está aqui nesse documento que a gente está analisando, e é uma característica comum em relatos de viagem em geral, que fala dessa sensação de se encontrar Deus, e de diversas formas semelhantes em diversas outras culturas, que não seja essa cultura ocidental de tradição europeia. Também essas relações do encontro com o divino na natureza. E nesse viés, ele, dando sequência aqui no documento, tomou então a ideia de aprofundar seus conhecimentos em metafísica, de estudar com ardor a teologia e de consagrar-se ao sacerdócio, indo para o seminário. Havia o que quer que seja de vaidade humana no fundo dessa aspiração, trazendo-a, porém, para a cidade do Rio de Janeiro. Nela, em breve, abandonou-a, preferindo ir formar-se em matemáticas na Europa. José Franklin entrou para o grêmio do nosso instituto, abrindo as portas deste com a chave de sua memória sobre o Itatiaia. Partiu para a Europa, chegou à capital, outrora rainha do mundo, e na Universidade Romana tomou o grau de doutor em matemática e filosofia, em justo prêmio de habilitações lucidamente provadas. Aqui a gente já nota outro elemento também muito comum entre os intelectuais do Brasil, e isso desde muito tempo, décadas e décadas antes do caso do Franklin Macena, que é se formar na Europa. Porque no Brasil mesmo, as universidades começaram devagarzinho após a instalação da corte, mas isso ainda de forma muito precária. Então era muito comum, né, as pessoas, principalmente pessoas que faziam parte de uma elite local, enviarem seus filhos para estudar na Europa. Aqui no caso do Franklin Macena, ele já tinha conquistado grandes feitos aqui no Brasil, como a ascensão Itatiaia, antes mesmo de partir para estudar matemática na Europa. Mas, homem das alturas, dando sequência aqui, começando a terceira linha, ele dedicou-se com predileção ao estudo da astronomia, tendo por sábio mestre o célebre padre Secchi, a quem Sua Majestade, o Imperador, dignamente o recomendara. De volta à pátria, que muito amava, o Dr. José Franklin recolheu-se à sua província, né, em Aruoca. Foi nela empregado como engenheiro, trabalhou infatigável, revelou a riqueza aurífera do Vale do Santo Antônio, no município da Aruoca, traçou hábil e consciencioso a carta ou mapa do sul de Minas e escreveu com esforço e rapidez alguns trabalhos ou esboços sobre assuntos astronômicos. Empreendera e começara por último grande obra, nada menos que um tratado de astronomia, abrir as asas a viajar no espaço, em voo de águia ciência, e, mal ousara, transviou-se, transviando-se-lhe
a razão no meio da multidão dos planetas. Mísera mariposa das luzes sublimes que o atraíam, queimou nelas suas asas e caiu. O hospício de Pedro II recebeu em sua desgraça um homem das alturas, que caíra dos astros no fundo do abismo da alienação mental. Corra-se um véu sobre os últimos meses dessa vida não vivida, um véu que se compunha de duas mortalhas, a mortalha da razão perdida e a mortalha que envolveu o cadáver. O Dr. José Franklin Massena era constante, laboriosíssimo e apaixonado cultor da ciência. A geografia e a astronomia mereciam os seus amores de predileção. Como, porém, se tivesse no ânimo uma previsão do próximo termo de seus dias, trabalhava rápido, com ardor febril, a fazer pensar que dizia a si próprio: tenho pressa. Há, por isso, às vezes, em seus escritos, passagens em que as ideias parecem confusas e obrigam o estudo mais detido. Inteligência robusta e fértil, em suas premissas, deixava argurar tesouros, mas a previsão sinistra, se em verdade lhe tinha, realizou-se. A onda da morte levou. O Brasil confia à guarda da memória de José Franklin Massena ao Itatiaia. Então esse foi um discurso do Dr. Joaquim Manuel de Macedo no Almanaque Administrativo Civil e Industrial da província de Minas Gerais, no ano de 1884. Então, gente, a vida e morte de um cientista. Então, depois que ele voltou para Yuruoka, ele teve problemas, perdeu sua sanidade e acabou terminando sua vida. Ele faleceu com apenas 40 anos de idade num sanatório, que era muito comum na época também, né, gente? Os sanatórios, os manicômios. E é algo muito triste, né? Porque muitas pessoas, assim, com grande inteligência, impetuosidade, acabavam também sujeitas à perda da razão e eram enviadas para um triste fim em manicômios. E isso existem, né, não vou aprofundar nisso, outras áreas assim que estudam esses lugares e coisas que hoje em dia talvez poderiam ser resolvidas com tratamentos, né, psicológicos, terapias, psiquiatras, medicamentos, mas isso não vem ao caso aqui do nosso estudo de hoje, porque vai muito além do que a gente consegue tentar entender a alma de uma pessoa. Mas o que eu trago, o que eu reflito aqui, né, sobre essa história do Franklin Massena, sobre seus grandes feitos para a ciência, sobretudo no caso da geografia, mesmo sendo um homem do interior de Minas Gerais. Aruoca sempre teve um grande destaque no sul de Minas, como um centro de poder desde o início ali do século XVIII, e Franklin conseguiu sua ascensão, porém, né, não todo o reconhecimento posterior. E aqui a gente também está pegando ali a segunda metade do século XIX. No século XIX, o mundo estava passando por transformações muito intensas, sobretudo no que tange à industrialização. A industrialização, sobretudo na Europa, nesse momento, ela estava trazendo consigo novas nuances para a própria concepção da vida. E isso, com certeza, nos espaços de experiência, de vivências, causaram fortes impactos. Como, por exemplo, a questão do tempo. A questão do tempo ali no século XIX foi algo muito intenso, porque para a gente, algo que a gente tem como comum, trouxe impactos muito fortes para a vida das pessoas. E isso eu trago aqui como referência também, indicação de leitura. Eu vou deixar
na descrição do vídeo para vocês Costumes em Comum, do Thompson, que tem algumas páginas que retratam de forma muito profunda essa questão da concepção do tempo. Mas tá, né, gente? Vocês devem poder pensar, mas o que isso tem a ver com o que a gente está estudando aqui nesse curso? No contexto do século XIX, o mesmo contexto em que Franklin Massena esteve na Europa, a industrialização ela estava cada vez mais crescente. O crescimento das fábricas e os crescimentos das indústrias necessitavam uma maior regulamentação e racionalização do tempo. Por mais que já existisse relógio, muito tempo disso, a concepção do tempo ela foi se alterando à medida que o tempo passou a ser regulamentado, considerado, experienciado e vivido a partir do contexto da industrialização. Então, se, por exemplo, antes havia muita predominância ainda da marcação de tempo a partir da natureza, né, o tempo da natureza, com o desenrolar, o maior desenvolvimento da industrialização e também a instalação de relógios por todos os cantos, sobretudo nas torres das igrejas, começaram a ditar o tempo, um tempo diretamente ligado ao capitalismo, né, o tempo das fábricas. Então, as pessoas, seus dias, suas vidas, passaram a ser diretamente influenciada pelo horário de entrar no serviço e pelo horário de sair do serviço. Então, um tempo que antes o horário de dormir era quando já tinha anoitecido, o horário de acordar é quando o sol abria, e não havia essa necessidade constante de saber que horas são para poder ditar o ritmo da vida, isso foi se perdendo cada vez mais com o crescente capitalismo industrial. E esse tempo, né, esse tempo que a gente entende hoje como tempo, é uma construção ocidental cristã, né, muito por conta do que a gente tem como calendário gregoriano, baseado no nascimento de Cristo, as próprias datas do ano. E essa construção ocidental cristã sofreu também alterações marcantes com a industrialização. Como é possível notar nessa obra do Thompson, os relógios foram instalados nas igrejas, eles badalavam a hora que as pessoas tinham que acordar, badalavam a hora que elas tinham que entrar na fábrica, badalavam a hora que elas teriam que sair. Então o tempo passa a ser ditado pelo trabalho, algo que a gente consegue ver até os dias atuais, porque essa construção de tempo capitalista industrial foi ela que perdurou, e hoje o nosso dia, ele é, sobretudo nas grandes cidades, ditados pelos horários do trabalho. Precisamos ter e ver hora para tudo. E esse controle da nossa vida cada vez é maior, com maior desenvolvimento tecnológico. Então, essa reflexão a respeito das considerações do tempo, de se pensar como que o tempo da vida foi se transformando à medida de uma industrialização capitalista, é uma reflexão bastante importante também para a gente pensar nessas relações do ser humano com a natureza. Como que ali no século XIX, essas relações com o tempo natural, o tempo da natureza, elas também passaram a ser diretamente influenciadas pelo capitalismo, mais uma vez manipuladas, mais uma vez racionalizadas por esse modelo ocidental cristão. Na próxima aula, vamos chegar ali para fazer algumas reflexões e algumas associações com o tempo presente. Então, gente, até a nossa próxima aula. Obrigada.